Queridos irmãos, boa tarde, Deus os abençoe grandemente. Damos graças ao nosso Deus por essa maravilhosa felicidade. Que maravilhoso é, aqui com a presença da nossa irmã, vemos o cumprimento de uma promessa que Deus fez fazem 9 anos neste velho lugar. Hoje estamos reunidos na cidade de Monterrey, Nuevo León, México. Glória seja nosso Deus. Glórias ao Senhor. Também gostaria de deixá-los neste momento com a amável companhia para que seja nosso irmão Humberto Romero, esposa da nossa irmã Maria Luísa, agora nos dando uma saudação. Irmão, por favor, adiante. Bem-vindo. Que alegria, irmão. Glórias a nosso Deus. Boa tarde, irmãos. Que Deus os abençoe. Verdadeiramente estou muito emocionado, porque faz mais de 25 anos que recebi essa promessa que o Senhor estaria em meu país, manifestando-se. Tem sido 25 largos anos, tem sido uma luta constante, tem sido um trabalho árduo de todos os pregadores, todos os pastores, irmão Perídia, que tem viajado por todo o país. Esse é o fruto, vocês todos, para mim, é uma promessa cumprida. Eu sei que estamos apenas começando, porque nossa república é muito grande, são mais de 120 milhões de habitantes, nos falta muito trabalho para fazer, para que o Senhor se manifeste em toda a nossa república. Temos 40 lugares, no meio de milhares de lugares. Primeiramente, agradecer a irmã Maria Luísa por olhar o México como parte sua. Com esse amor que tem tido ao México desde pequena, quando nos conhecemos, a primeira coisa que me disse foi que queria visitar o México. Então, o Senhor me disse, vai acontecer, vai ser uma grande honra para que o México conheça, para que o México também mude, para que o México seja também parte dos meus filhos e vocês. Obrigado por estar aqui. E eu sei que cada um de vocês vão ser um instrumento do Senhor para que a nossa igreja seja conhecida no nosso país e no mundo também, porque é um momento maravilhoso. Esse momento maravilhoso que estamos vivendo, de verdade, temos que dar a honra e a glória ao Senhor por tudo que nos dá. Obrigado, irmãos. Que a honra e o louvor seja para o Senhor. Só Ele é digno do supremo louvor, porque é a maneira e a forma com que Deus nos convence, nos alimenta, nos motiva, nos enche de esperança, e de escutar a cada um dos pastores que vivenciaram a felicidade de cada um de vocês. E não tem coisa melhor que ter Deus nos nossos corações. Glórias ao Senhor. Que felicidade, irmãos. Glórias a nosso Deus. Glórias a nosso Rei. Bendito nosso Deus. Vamos agora receber o nosso irmão Jorge Manrique. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Uma ótima tarde, irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe. Irmã Maria Luísa, irmão Humberto, irmã Jimena, todos os nossos irmãos convidados. Obrigado por estarem aqui em nossa casa. Obrigado por estar aqui em Monterrey. Dizia nosso irmão Humberto, no coração de nossa irmã está o México. E o maravilhoso também, que nos dizia ontem a nossa irmã Maria Luísa, que também Monterrey estava no coração dela, porque na página 185 do livro de Vivências, faz muitos anos, no pensamento de nossa irmã, que sabemos que é o pensamento do nosso Deus, estava a cidade de Monterrey, e aí está gravado o nome dessa cidade, que hoje é maravilhoso saber que se cumpre essa palavra. A igreja está aqui presente. Glórias ao nosso Deus. Glórias ao Senhor.
Com esta alegria, com este regozijo, irmãos, os convido para que fiquemos de pé e vamos seguir louvando o nosso Deus. Vamos cantar esse coro que se chama Somos Um em Cristo. Cantemos esse maravilhoso coro ao nosso Deus, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, louvores ao nosso Deus, poderoso é o Senhor, nosso Rei. Irmãos e irmãs de Monte Rei, de Reynosa, de Tiguá, é chegado o momento de receber essa luz de Deus nessa tarde. Com vocês, nossa amada irmã Maria Luísa, Deus o abençoe. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, aqui do México. E eu sei que os irmãos vieram dos diferentes lugares que há, talvez nem todos, talvez pela dificuldade com o transporte, mas eu sei que as bênçãos que vocês receberão ou já estão recebendo no dia de hoje, vocês também vão compartilhar com os irmãos que não conseguiram vir, com aqueles que não puderam estar conosco. Eu me sinto muito contente, me sinto feliz, porque o Senhor finalmente me permitiu vir nestes lugares desde faz muito tempo, anos até. Eu prometi vir aqui a Monte Rei e, bem, não tinha tido a oportunidade, mas agradeço a Deus que finalmente surgiu e eu estou aqui com vocês e saibam que eu, como desde a idade de uns 4 anos, desde que eu me entendo como pessoa, eu sempre ouvia música mexicana, música rancheira, música regional do México, da região, rancheiras, era isso que eu ficava ouvindo lá, então eu decorava todas as músicas, desde muito criança eu decorava elas, eu tinha uma memória extraordinária. E eu ouvia uma música e eu já memorizava a melodia e a letra. E eu via também os filmes daqui, naquela época em branco e preto. E eu desejava conhecer México. Eu dizia, quando eu for adulta, um dia eu vou viajar para um país, para um lugar. E eu acho que eu vou para o México, conhecer o México. E o Senhor, então, tendo ouvido isso, ele me disse, então, eu lhe darei um mexicano para que ela fique completamente lá. Só que
O mexicano que ele me deu não anda de cavalo, nem usa chapéu, nem tem o ferro na mão, bem, umas outras coisas assim, que era o que eu via nos filmes. Bem, irmãos, eu estou muito feliz e muito contente porque Deus me permitiu finalmente vir. Depois da igreja começar, eu conheci o México, acho que uns 8 anos depois. Não, de ter começado a igreja não, mas do meu esposo Luiz ter morrido. Ele morreu no ano 96, então foi quando... Já depois, uns 6 anos, quando o Senhor me deu a responsabilidade de seguir com a igreja, uns 6 anos depois eu vim pela primeira vez ao México. E Deus também, no meio dos seus planos, vocês podem sentar, irmãos. No meio dos seus planos, o Senhor também permitiu que uma irmã da Colômbia viesse num congresso. Ela trabalhava no aeroporto e ela teve um congresso e aí ela conheceu o irmão Humberto Romero, essa irmã. Eles se tornaram amigos e bem, no começo ela começou a falar sobre Deus com ele, falar sobre a igreja, e depois ela já tinha o dom da profecia, e foi ela quem deu para o irmão Humberto a sua primeira profecia, num parque na cidade do México, num parque porque não havia um outro lugar, lá ela lhe deu profecia, e desde aquele momento ele gostou das coisas de Deus, ele continuou, ele quis vir na Colômbia conhecer. E foi quando ele veio a primeira vez na Colômbia e a nossa primeira conversa foi sobre as músicas, falando sobre os artistas, os atores, as atrizes. Era essa a minha conversa, porque era o que eu sabia, conhecia do México. E ele, da cidade, ele me disse que ele ouvia a música dos Beatles. E que ele não ouvia nenhuma rancheira, nem dessas coisas. Então ele se sentiu desconfortável de ver que ele, como mexicano, não tinha ouvido a música dele, a música da região dele. Mas eu conhecia muito, então ele teve que aprender um pouco mais sobre isso e entrar em contato. Mas o plano de Deus tão lindo e maravilhoso, porque por meio dele... E dele ter emprestado o seu escritório para que as reuniões no México fossem feitas e as pessoas recebessem profecia. Dessa forma, a igreja começou. E foi um pouco difícil, sim, a igreja e o crescimento da igreja no México foi um pouco difícil e eu acho que é pela cultura, pelas crenças, não é? Pelas crenças dos ancestrais, essas culturas e essa crença tão forte que foi deixada aqui, eu acho que é por causa disso. Mas o mais lindo e belo é que as pessoas que estão aqui, por exemplo, que estão hoje aqui, vocês que estão aqui comigo, eu vejo o privilégio que Deus deu para vocês. No meio da dificuldade, no meio de uma cultura tão forte e tão profunda, vocês estão na presença de Deus. Então, é muito lindo que vocês estejam desfrutando desse Deus verdadeiro e poderoso, desse Deus que existe, que fala, que se manifesta aos seres humanos. Então, eu acho que vocês devem se sentir orgulhosos de Deus ter olhado para vocês com olhos de amor e misericórdia e dele os ter na sua mão. E por que não? Um dia nós vamos nos encontrar todos lá no reino dos céus. É isso o lindo e o belo. Então, o Senhor, assim como Ele prometeu desde o começo que a sua igreja cresceria e que a sua palavra seria pregada pelo mundo todo e que a sua igreja estaria se estendendo pelo mundo todo, porque foi essa a primeira mensagem que o Senhor deu para nós, que Ele estaria convertindo as almas, levando as almas aos lugares e que Ele formaria a sua congregação, Ele mesmo estaria convertendo os corações. E Deus cumpriu assim desde o momento que Ele falou. Foi no ano 96, 95.
O Senhor, Ele fez todas essas promessas maravilhosas e hoje eu vejo a palavra de Deus cumprida dia após dia. É admirável, irmãos, porque a igreja na Colômbia é muito grande. Na Colômbia há umas 500 igrejas no país. E muitos governantes, muitos militares, muito importantes, e muitas pessoas de todos os níveis e das classes sociais e governamentais tiveram a oportunidade de ir na igreja, sabem da profecia, ouvem a profecia. Ex-presidentes da república já foram na igreja e tivemos a oportunidade de lhes dar profecia também, de lhes dar consolo e conselhos. E isso é muito lindo, porque Deus tinha dito tudo isso. Então a igreja na Colômbia é muito conhecida e respeitada. As pessoas do bem, tanto da parte militar como da parte do governo, e muitos empresários também conhecem da igreja. E alguns, eles entram disfarçados para pedir profecia, porque eles sabem que Deus fala lá e Deus pode lhes orientar e lhes consolar. E isso é muito lindo e belo. E assim, a promessa do Senhor, que Ele seria quem traria as pessoas e as uniria e todos seriam um só coração, como diz o coro, somos um no Senhor, somos um em Cristo. E o Senhor fez assim. Desde aquela época Ele vem cumprindo e estamos aqui no Senhor lutando, porque, é claro, a luta é contínua, a luta é o tempo todo, porque temos esse inimigo que se opõe e coloca tropeços de dificuldades, mas nós estamos aqui diante da presença do Senhor e eu sei que Deus dará muitas bênçãos para vocês, porque o inimigo ficou muito bravo pela minha viagem aqui, por eu fazer este estudo bíblico aqui. O inimigo, ele ficou muito bravo e fez muitas coisas, mas eu sei que é pelas bênçãos maravilhosas que Deus tem para todos vocês. Então eu agradeço a Deus e também eu cumprimento com muito carinho todos os irmãos e as irmãs e todas as pessoas que vão assistir este estudo bíblico lá, naqueles lugares, naqueles países, porque o estudo bíblico é assistido em 100 países ou mais. Então, eu cumprimento todos vocês aqui, que meu Deus abençoe e saibam que as bênçãos que o Senhor hoje dará para os irmãos aqui, de Monterrey, no México, o Senhor também dará para vocês essas bênçãos. Então ninguém ficará sem nenhuma bênção. Que o Senhor abençoe. Obrigada, irmãos. E agradeço pelo seu carinho. Saibam que nos meus pensamentos e nas minhas orações, todos vocês estão. Eu começo a orar desde o Polo Norte até o Polo Sul. Eu começo a orar por todos os continentes, porque já em todos os continentes há um grupo de corações que conheceram a Deus e estão o buscando. É maravilhoso ver os irmãos da África, esses grupos da África, esses grupos na Índia, lá na China e no Japão, esses grupos de todos esses lugares asiáticos, esses grupos de irmãos que falam nos seus idiomas, estão cantando, louvando a Deus e estão felizes. É uma maravilha e é muito fofo de ver esses vídeos que mandam para mim das reuniões que os irmãos fizeram quando eles viajaram lá com essas pessoas lindas, porque aquele que conhece a Deus e segue o caminho de Deus tem um coração muito lindo. E é isso que Deus olha, o coração. Então agradecemos ao nosso Deus por isto, e eu gostaria hoje, antes de começar o nosso estudo bíblico, eu gostaria que cantássemos um coro para o Senhor. Assim, sem a música, vamos cantar um coro ao nosso Deus. Que coro vocês têm aí? Grande é o Senhor? Bem, mas então vocês têm que começar cantando, porque eu nem sei de memória esse aí. Vamos cantar Grande é o Senhor. Bem, é um coro um pouco difícil sem a música, não é? Mas vamos cantar.
Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Bendito Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Celestial. Neste dia, Senhor, estamos diante da Tua presença para fazer este estudo bíblico nesta cidade. Tu abençoarás e estás abençoando cada um, como prometeste, Senhor. Também estarás abençoando todos aqueles que assistem o vídeo, que assistirão o vídeo, que assistirão o estudo bíblico em diferentes lugares, em qualquer data, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e para Ti não existe o tempo, Senhor. Te agradecemos, eterno Deus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigada por ter paciência conosco. Desejamos com todo o nosso coração, Senhor, fazer a Tua vontade, Te agradar e que no dia de hoje seja para a glória e a honra Tua, Senhor, para o Teu louvor. Obrigada, no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Vocês podem sentar. Vamos começar com as perguntas de hoje. Boa tarde, irmã Maria Luísa, que o Senhor abençoe grandemente. As igrejas de Monte Rei, de Tiguala e de Reynosa se regozijam hoje com essa bênção maravilhosa, desse deleite que todos temos, de poder contemplar, ver a rainha que Deus colocou em meio de sua igreja. Bendito o nome do nosso Deus. Irmã, eu queria fazer uma pergunta. Minha pergunta está no livro de Isaías, capítulo 26. Se a senhora me permite, irmã? Isaías 26. Isaías 26, versículo número 3. Sim. Diz as Escrituras: Tu guardas em completa paz aquele cujo pensamento em Ti persevera, porque em Ti confia. Minha pergunta, irmã, é: irmã, como, ou melhor ainda, a parte da pergunta, se a senhora me permite, irmã, sabemos que os ensinamentos que temos recebido da parte da senhora, esses ensinamentos nos estudos bíblicos, temos aprendido que essas formosas promessas são para a igreja, são para os crentes do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso nos alegra muito, irmã, porque o ser humano sempre deseja ter essa completa paz. Então, nesse sentido, irmã, minha pergunta seria, irmã, como fazer para que o nosso pensamento persevere em Deus? E como se pode descrever uma completa paz? E essa seria minha pergunta. Bem, no verso 1 diz, naquele dia, bem, no último dia, naquele dia é quando o Senhor Jesus Cristo ia se manifestar, quando o Senhor surgiria na terra pregando a sua palavra. Esse é o dia do Senhor. Naquele dia cantar-se-á este cântico na terra de Judá, mas não na terra de Judá física, mas na espiritual.
Cidade forte temos, salvação pós-Deus por muros e antimuro, falando sobre a sua igreja, falando sobre a igreja que o Senhor Jesus Cristo começaria a edificar desde o momento que ele apareceu na terra. No verso 2 diz, abri as portas para que entre um povo justo que guarda a fidelidade. Quem é esse povo justo que guarda a fidelidade? Os crentes, os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Diz, tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confia. Então nós temos de crer e confiar para que dessa mesma forma, crendo e confiando em Deus, os nossos pensamentos também estejam no Senhor. Vamos pensar nele. E no 4 diz, confiai no Senhor perpetuamente. Não diz que só por uns dias, um mês, um ano. Perpetuamente confiar no Senhor. Porque em Deus o Senhor está a rocha eterna. Então, diz, porque derrubou os que moravam em lugar alto, humilhando a cidade altiva, humilhou-a até a terra e derrubou-a até o pó. Então diz que todos os rebeldes e teimosos que não valorizam a Deus e não creem nele e que não amam o Senhor, diz aqui que ele os humilhou, todos eles. E no verso 7 diz, o caminho do justo é retidão. Tu, que é sumamente reto, aplanas o caminho do justo. Então, como nosso Deus é reto, diz aqui que ele também quer que nós sejamos retos e que andemos no caminho da retidão, porque se nós andarmos no caminho da retidão, Deus também vai nos ajudar e ele não permite que o diabo venha nos enganar, venha nos destruir, porque o Senhor vai nos ajudar para imediatamente detectar os erros, os enganos e as mentiras que possam surgir na congregação, como falamos agora há pouco, que o Senhor, ele nos ajuda e nos mostra, porque pela doutrina entendemos, pela doutrina sadia e os passos da retidão, quando vem o espírito enganoso e entra numa pessoa que diz, eu sou o Cristo, eu sou um profeta, eu sou, e começa a cometer erros e diz coisas que não fazem sentido, aí nós descobrimos eles e pensamos, isso não é de Deus, porque está dizendo erros, mentiras, coisas que não concordam com a doutrina do Senhor. Então esse aqui é um mentiroso, é um espírito enganoso, não é certo. E aí entramos a orar e dizer, não é assim. Então temos que andar pelo caminho reto, fazendo o que é bom e justo, aprendendo a doutrina de Deus. Porque quando o diabo vier nos enganar, ele não conseguirá fazê-lo, porque nós já conhecemos a doutrina e vamos repreendê-lo dizendo, não, o que você está dizendo é uma mentira, é um erro, porque Deus não fala assim. Ele não promete essas coisas, ele não diz essas coisas. A doutrina é dessa forma. Então é isso, aplana o caminho do justo e continuar confiando no Senhor é porque eu também quero agradar a Deus. Se eu confio em Deus, eu devo agradá-lo, porque como eu confiarei no Senhor e farei o pecado. Então, em quem estou confiando? Estou confiando no meu pecado. Então, se eu confio em Deus, eu também tento não fazer o que é errado, o que ele acha desagradável, eu não faço porque eu confio, creio nele e ando no caminho reto. E ele vai me ajudar, ele nos ajuda para que nós possamos andar retamente quando somos sinceros, quando somos fiéis, quando amamos e valorizamos a palavra e as coisas do Senhor. Por isso é tão importante ler a Bíblia e muitas vezes é que não temos de cansar de ler a Bíblia. Temos que continuar lendo e lendo e lendo, continuar lendo e nunca dizer eu já li, é suficiente. Temos de continuar porque é aí onde vocês aprenderão o caminho de Deus, onde vocês aprenderão a viver uma vida reta diante de Deus. É isso, vamos continuar? Amada irmã Maria Luísa, muito boa tarde, bem-vinda a Monte Rei. Obrigada. Estamos muito felizes com sua visita, é uma honra poder dirigir-me a você.
Se me permite, quero fazer-lhe uma pergunta da Bíblia, Sim, irmã. que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17? Sim, irmã. Sim. Sim. Mas graças a Deus, ainda como escravos do pecado, obedecestes de coração àquela forma de doutrina a qual fostes entregues. Irmã, na citação bíblica que acabamos de ler, menciona as palavras obedecendo de coração. Surge-me a inquietação de saber se existe diferentes tipos de obediência, ou se a obediência é uma só e sempre deve ser de coração. Vejo o exemplo do general do exército da Síria, Naamã, que parece que obedeceu para cumprir e obter um benefício, mas não de coração. Por outro lado, vejo a obediência de Abraão, que obedeceu sem esperar nada, sem replicar nem questionar a ordem que Deus lhe deu, de oferecer em holocausto seu filho Isaque. Por favor, nos ensina acerca desse tema, irmã. Bem, irmã, então, não há diferentes tipos de obediência. A obediência é uma só, mas há diferentes tipos de circunstâncias que nos levam à obediência. Há muitas situações. Uns obedecem pelo medo, outros pelas ameaças. Vocês já viram que às vezes ameaçam uma pessoa, faça isso, e ele obedece porque foi ameaçado? Então ele obedece. Outro obedece porque lhe ofereceram um prêmio. Outro obedece porque ganhará o melhor e vai ganhar um troféu. Então a obediência é uma só, mas a situação é a que limita, vamos dizer assim, ou separa. Bem, por diferentes circunstâncias, vem uma obediência e em cada circunstância nós podemos analisar, não é? Por exemplo, a irmã falou sobre Naamã. Naamã, aquele que tinha lepra, Sim, não irmã. é? Naamã, ele tinha lepra, mas vamos levar em consideração que ele não era israelita. Ele era um estrangeiro, ele era um militar, eu creio, era o militar de um rei de uma outra nação, e ele ouviu que lá em Israel haviam profetas de Deus que faziam milagres, que faziam prodígios e sinais. Ele ouviu isso do seu servo, e quando surgiu a lepra nele, o seu servo lhe disse, eu conheço um profeta lá em Israel, que Deus usa muito, e ele disse, traga ele para mim, para que ele me cure e tire a lepra de mim. Então ele foi. E o profeta, disseram para o profeta e ele disse, digam para ele mergulhar 7 vezes, aqui foi? No Rio Jordão, eu creio, no Rio Jordão, que ele deve mergulhar 7 vezes no Jordão e pronto. Então Naamã disse, mas como assim no Jordão? Se há melhores rios no meu território, rios maiores, mais fortes, então como assim que no Rio Jordão, que é tão insignificante? E o outro disse para ele, é melhor obedecer. Não custa nada obedecer. Foi essa a situação, não é? Não custa nada obedecer. Então ele foi, obedeceu e ficou curado. E a outra obediência foi de quem? De Abraão. De Abraão. Bem, Abraão também. Diz na Bíblia que Deus o premiou muito, porque quando Deus falou com Abraão, ele não tinha experiência de falar com Deus. Abraão não conhecia Deus. Até mesmo a família de Abraão, o seu pai, o seu avô, eram pessoas idólatras, então Abraão nunca teve experiências com Deus, mas ele já tinha ouvido falar de Deus. Tinha ouvido, mas não tinha vivido a experiência de falar com ele. Então, quando Deus falou com Abraão, Abraão creu, ele confiou nele e obedeceu. Então, Deus o premiou, porque lhe obedeceu, sem questionar, sem perguntar por quê e para o quê, e até quando e como eu farei. Bem, ele nem sequer disse, mas você precisa me dar o dinheiro para eu comprar terras lá, porque como eu vou viver? Não, nada. Diz na Bíblia que ele saiu sem saber para onde ele iria. É lindo, não é? Que linda essa confiança em Deus, sabendo que Deus pode fazer tudo que ele vai providenciar. Sim, é isso, irmã. Muito obrigada, Nós temos de irmã. obedecer ao Senhor. Nós temos de obedecer ao Senhor no quê e para o quê? Em muitas coisas, não é? Obedecer ao nosso Deus primeiro para lhe mostrar que nós o amamos. E a outra coisa é que é para o louvar, para o glorificar, para agradá-lo em tudo.
Porque se nós obedecermos Ele, estamos agradando ao Senhor. Se nós amamos ao Senhor, queremos agradá-lo em tudo, porque isto faz parte do que nós podemos dar para Deus. Agradá-lo em tudo seria um presente para o nosso Deus, porque não temos o que mais dar para Deus, só obediência e louvor para Ele, o colocar no primeiro lugar, Deus sendo o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre nós mesmos, amar a Deus. É isso, bem? Vamos continuar em frente. Sim, meu irmão. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Monte Rei. É uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui com a senhora. E é uma promessa do Senhor que estaria diante da senhora fazendo uma pergunta. Tenho duas perguntas, se a senhora me permite. A primeira está em Colossenses, capítulo 3, 5. Colossenses 3. Sim, irmão. 3, 5, não é? Sim, irmã. Posso ler, irmã? Sim, irmão, sim. Fazer morrer, pois, vossos desejos terrenos, fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza, que é idolatria. O apóstolo aqui nos menciona, irmã, que temos que nos apartar de algumas más práticas, que tudo isso, como fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos, avareza, que tudo isso seria idolatria. Minha pergunta é, por que o apóstolo considerava que esses pecados são idolatria? Se também poderíamos considerar que qualquer pecado em si mesmo é idolatria? Porque tira o primeiro lugar de Deus? Eu acho que diz que tudo é idolatria porque os seres humanos gostam muito de fazer essas coisas e desejam fazer isso porque gostam disso, porque lhes causa prazer. Então é claro que é idolatria porque está se amando a ele mesmo, está se amando. Mas, por exemplo, aqui onde diz paixões desordenadas, aqui paixões desordenadas me lembra um pouco a Romanos 1:26, 1:26, sem perder Colossenses. O irmão citou Colossenses capítulo 2 ou 3? 3. Aqui em Romanos 1, no verso 26, ou no verso 25, diz que a humanidade trocou a glória de Deus. Aqui está falando o apóstolo Paulo. Desde o verso 18, ele está contando e dizendo que os seres humanos, desde que eles foram criados, desde Adão e Eva, se entregou à maldade e ao pecado, ajudados pelo diabo. E é por isso que diz que a ira de Deus se revela contra toda a humanidade e primeiro castigou com o dilúvio, onde destruiu todos e só deixou uma família. Mas depois Deus deu uma outra oportunidade, mas a história nos conta que houve muitas cidades que Deus destruiu com incêndios, como Sodoma e Gomorra, porque lá eles praticavam paixões desordenadas. E aqui no verso 21, aqui em Romanos 1:21, diz: portanto, tendo conhecido a Deus, quer dizer a humanidade, sabendo que Deus fez desde Adão, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes tornaram-se vãos em seus pensamentos e seu coração insensato se obscureceu. Professando serem sábios, tornaram-se nécios e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Quer dizer, a idolatria e os ídolos, e eles vinham fazendo isso desde Adão e Eva. E diz, por isso Deus também os entregou à imundície. E o que foi que aconteceu? Como a humanidade desde Adão se entregou ao pecado, à idolatria, a todas as paixões vergonhosas, ajudados pelo diabo e ensinados pelo diabo a fazer isso, diz aqui que Deus também então os entregou, diz, também Deus os entregou à imundície, aqui no verso 24, e às concupiscências de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Diz
pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e dando culto às criaturas, quer dizer, os ídolos, no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Diz no 26. Por isso, Deus os entregou ao quê? Às paixões vergonhosas. Por quê? Quais eram? Pois até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O que vocês entendem aqui? Diz, pois até suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Falando do quê? Da parte íntima. Falando, do sexo. Falando do sexo. Diz aqui que mudaram o uso natural para se tornar mulher com mulher. É isso. E diz aqui no verso 27, vocês podem ler, e de modo semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em seus desejos lascivos uns para com os outros, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Também, então, como vocês conseguem ver, os homens também, homens com homens. Isso chama paixões vergonhosas. Paixões vergonhosas. Homens com homens e mulheres com mulheres. Isso aconteceu desde quando? Desde Adão. Desde que Deus fez a humanidade, porque como o diabo já morava na terra, o diabo ensinou para os seres humanos a ir contra a vontade de Deus e desonrarem os seus próprios corpos para que Deus ficasse bravo. É isso. Então, como o diabo ensinou para as pessoas, para os humanos isto, tudo isso se tornou um costume, tudo isso se tornou a cultura e se tornou os genes, entrou nos genes. Então, eles vão sendo herdados e é muito triste. Nós hoje sofremos com esse flagelo do que os nossos ancestrais fizeram, que se deixaram vencer pelo diabo e ensinar pelo diabo. Nós sofremos hoje e o que fazemos hoje? O que temos de fazer hoje? Orar ao nosso Deus, clamar a Deus e nos ajoelhar diante dele, pedir para Deus pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, para eles não herdarem ou aqueles que herdaram esses genes. É muito triste, vocês não acham? É muito triste, mas nós temos um Deus também de poder, não é? Um Deus de misericórdia, e se nós orarmos, Ele vai nos ajudar a tudo mudar. Então aqui neste capítulo 1, está a forma como o diabo trabalhou e também como Deus se enraiveceu e o que ele fez. Deus os entregou para que as suas mentes fossem reprovadas e começassem a pecar, a cometer muitos pecados e criar muitos pecados, porque é o que o diabo faz. Então, quando lemos em Colossenses 3, onde o apóstolo disse, fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos, fornicação, impureza, paixões. Agora vocês sabem quais são as paixões desordenadas, não é? É isso. Maus desejos. Porque tudo isso é idolatria. E por quê? Porque se torna a idolatria do ser humano, porque a pessoa, ela sente isso, não é? Esse desejo, esse anseio na sua alma e ela quer se agradar ela mesma, então isso é uma idolatria. Mas quando essa pessoa conhece a Deus, ela vai dizer, Deus, me muda porque eu estou percebendo que eu não te estou agradando, que eu tenho paixões desordenadas, que eu tenho maus desejos na minha vida, que eu tenho muitas coisas na minha vida onde eu quero me agradar e agradar a minha carne, mas não, eu quero é te agradar a ti, Senhor. Eu quero te agradar. Então, me ajuda a mudar. Me ajuda a tirar isso de mim. E para Deus não é impossível se nós reconhecemos o mal e reconhecemos as fraquezas, os erros e dizemos, eu estou mal, porque isto não deveria acontecer, mas eu mesmo não posso mudar. Me ajuda, Senhor, porque eu quero te agradar, eu quero te obedecer e eu quero te agradar em tudo. E tu me ajudarás e tu me mudarás. E
Nós também temos de orar pelas nossas famílias. Senhor, ajuda esse meu parente, homem ou mulher, quem for. Lhes ajuda, Senhor, porque és tu o único que tem o poder para mudar e transformar. Porque nós sabemos que tudo isto vem desde a antiguidade e o diabo, ele se apoderou dos seres humanos, mas tu nos ajudarás porque conhecemos o teu caminho, sabemos a tua verdade e queremos te agradar. É isso, irmãos, tudo pode ser resolvido com o nosso Deus. Graças a Deus. Vamos continuar? Irmã, em Sim. Efésios 4, 11 Sim. e 12 Efésios 4, 11? e 12. Sim, pode ler. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Minha pergunta é, irmã, como faz para se fortalecer e se aperfeiçoando esses grandes instrumentos de Deus, desde a senhora irmã até os pastores, supervisores, nas igrejas, já que eles não recebem regularmente imposição de mãos, profecia? Mas quem é que não recebe imposição das mãos? Talvez os supervisores, já que quando o Senhor os levanta, talvez, diferente dos crentes, nós nos alimentamos diariamente de querer receber profecia e imposição de mãos. Por exemplo, ninguém põe mãos em mim nem me dá profecia. Bem, ninguém põe mãos em mim nem me dá profecia, mas eu agradeço ao Senhor porque Ele fala comigo por meio de mim mesma. Então, os profetas, ou os apóstolos, ou os evangelistas, ou os pastores, não é? Ou bem, os evangelistas, os mestres, quem for, se não recebem imposição das mãos em profecia, Deus fala com eles, por eles mesmos Deus fala com eles. Isso é o mais lindo. O tempo todo, desde o primeiro dia, a primeira profecia que eu dei, foi um sábado, umas 1 da manhã, éramos umas 4 pessoas e eu dei a minha primeira profecia. Eu não sabia o que era, mas desde aquele momento Deus começou a falar comigo e Ele me fala. Então, como Ele fala comigo, eu talvez não preciso que alguém me dê profecia, porque eu vejo que é suficiente, não é? O que o Senhor me dá é suficiente. E eu me dediquei, desde aquela época eu me dediquei foi a dar profecia, não a receber, mas a dar, impor as mãos e profetizar pelos outros. Mas isso é o mais lindo e eu ensinei para os irmãos, aqueles que profetizam, aquelas que profetizam, eu ensino para eles, dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele lhe fale por você mesma. É tão lindo Deus falar, porque quando Deus fala por nós mesmos, Ele fala muitas coisas, Ele nos chama atenção, Ele nos dá uma bronca. Então, talvez por uma outra pessoa, o Senhor não vai nos fazer uma admoestação, porque quem profetizar vai ficar sabendo, mas por nós mesmos, sim. O Senhor nos faz chamados de atenção. Então, isso é muito lindo e eu ensino para os irmãos que não é para eles terem medo, porque assim como Deus os usa para dar profecia para uma outra pessoa, que o Senhor também fale com eles por eles. Então, que eles não tenham medo, que eles testem a sua profecia e vejam até onde se cumpre. E dessa forma nós vamos nos aperfeiçoando, vamos entendendo, amadurecendo, nós vamos nos conhecendo e entendendo que Deus realmente falou comigo, que é Deus quem está falando. Isto faz parte do que nós chamamos de maturidade espiritual nas nossas vidas. Bem, irmão, sim. E por último, e nós, como podemos ajudar, como igreja, como congregação, para que eles se sigam também aperfeiçoando? Bem, então aqui, como diz que é para a perfeição os dons, não é? Diz que o Senhor colocou na igreja, diz apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então diz que tudo isto é para aperfeiçoar os crentes. Eu não gosto de me dar títulos, mas o Senhor me colocou para ensinar, não é? Eu ensino.
Então, eu me considero uma mestra, provavelmente. Então, também, o Senhor também uma vez me disse, você será profetisa. Então, eu me considero profetisa. Talvez evangelista, o que é quando nós viajamos muito, visitando as igrejas. É esse o trabalho do evangelista também, ensinar, pregar, fazer muitas coisas. Deus o usa assim para que faça milagres para as pessoas, para receber bênçãos. Então, vemos que todos têm os mesmos dons. O profeta tem os mesmos dons do que o apóstolo, e o apóstolo tem os mesmos dons do que o evangelista, e o evangelista tem os mesmos dons da pessoa que ensina, daquele que é mestre ou mestra ou pastor, tem os mesmos dons espirituais, só que talvez alguns ficarão quietos num só lugar, trabalhando com a sua congregação, apacentando uma congregação. Outros não vão apacentar. Eu, por exemplo, não posso apacentar uma congregação. Eu visito as congregações, mas o pastor está na sua congregação. Então, Deus lhe dá os dons para que ele trabalhe com as pessoas que estão aí, com as ovelhas que ele tem. Então, é aí onde se faz o trabalho espiritual. Então, a perfeição dos santos é que cada crente tem um problema, uma dificuldade, cada crente tem um erro, alguém tem alguma fraqueza, alguns ainda vivem fazendo alguns pecados e tem determinadas fraquezas que ainda não conseguiram mudar nem superar. Então, o que o evangelista ou o profeta faz dentro da igreja, ou a profetisa, ou o mestre, o que é que fazem? Eles estão aí, Deus os usa para admoestar, para dizer para a pessoa, você está fazendo isto, muda, você tem rancor no seu coração, você tem raiva contra a sua família, você é uma pessoa muito egoísta, ou você é uma pessoa muito invejosa, para com essa inveja, tira o rancor que há na sua alma, tira a raiva que você tem contra os seus parentes, vai dizendo tudo isso para a pessoa, e a pessoa vai dizendo, realmente eu tenho isso. E ela fica maravilhada e diz, o Senhor realmente revelou que eu tenho isso, então eu vou mudar. Eu vou mudar porque Deus está dizendo para mim que eu tenho essas coisas e isso é verdade, então eu vou mudar. E quando nós mudamos, o que fazemos? Nos aperfeiçoamos, não é? Se eu mudar, eu vou me aperfeiçoar. Eu me lembro, irmãos, que no começo, quando eu conheci as duas irmãs que eu conto no livro de vivências, essas duas irmãs, elas eram profetisas de igrejas evangélicas, mas nas suas igrejas não as deixavam profetizar porque os pastores não criam, os que dirigiam não criam e diziam que era do diabo e lhes proibiam fazê-lo, então elas trabalhavam nas suas casas e tinham amizades e pessoas que sabiam, iam buscá-las nas suas casas para buscar a profecia e a revelação de Deus. Eu as conheci e eu gostei. Porque quando eu fui no começo, elas me admoestavam muito. Você tem de parar de ser tão brava. Elas me diziam, você é muito brava, tem um temperamento forte, você precisa parar. E eu ria pela vergonha que eu sentia. Eu dizia, sim, é verdade. E bem, faça isto, não faça tal coisa. Você precisa parar de fazer isto e aquilo. E no começo eram só broncas que eu recebia, mas eu gostava muito porque eu sabia que era verdade. Então, eu desejava que Deus me dissesse tudo o que eu tinha de errado para eu mudar e agradar a Deus. Então, a admoestação que eu recebia, eu obedecia imediatamente. Eu obedecia e deixava, parava com essas coisas. E depois foram mudando as revelações que elas me davam. Começavam a me falar sobre bênçãos espirituais e dons e tudo, e eu era feliz. E havia uma irmã que ela me dava mais bronca do que a outra. Então, mas eu ia nela. E quando eu ia nela, eu ficava assustada e nervosa, porque sabia que eu ia receber bronca, mas eu gostava. Eu gosto que digam o que eu sou, porque eu preciso mudar. Mas eu ficava com um pouquinho de medo e eu ria de nervoso. Então, quando ela ia começar a falar, eu dizia, o que ela vai dizer? Bem, e assim eu agradecia ao Senhor porque eu comecei a mudar. E sempre fui, no final, já falavam coisas lindas e belas para mim porque eu já tinha mudado e eu já tinha feito o propósito de agradar a Deus, de servi-lo.
Eu me lembro que eu tive muitas desavenças com o meu esposo, primeiro e segundo ano de casados pela minha sogra. Então, como eu via que ele não me defendia, que ele só defendia ela, então eu dizia, eu não quero essas brigas, eu não gosto de ficar brigando, nem tendo desavenças, melhor eu vou divorciar. E um dia eu fui numa dessas irmãs e disse, eu vou me divorciar porque eu tenho muitos problemas com eles, muitas brigas, isto e aquilo. E ela me disse, não, fica prestando atenção nisso. E ela impunha as mãos em mim e eu ia embora bem. E um dia eu cheguei chorando e disse, irmã, definitivamente eu vou separar. Eu não aguento mais, eu vou separar. Eu tinha uns 2 anos de ter casado, então... Mas era pelas brigas, porque eu não gosto de brigar nem de discutir. Eu não brigo, eu sou tolerante exatamente para não discutir nem brigar. Então, no lar, por exemplo, os meus filhos fizeram tudo o que eles queriam comigo porque eu não brigava com eles, porque eu não gosto de ficar brava, de brigar, fico desconfortável. Então, não faça nada, eu faço o que você quiser para eu não ter que brigar com você. Então... Com essas brigas, eu já estava cansada, eu disse, eu vou separar porque não quero. Mas acontece que naquele dia, como já era a segunda ou terceira vez que eu disse para a irmã que eu ia separar, então ela me disse, irmã, veja, não fique pensando em separação, ao invés disso, preste atenção no que Deus tem para você. Ela me disse, preste atenção no que Deus tem para você. Se esqueça de separações, porque Deus, ele tem um ministério muito grande. Você tem um ministério muito grande que Deus vai dar para vocês dois. Vocês têm um ministério grande e eu vejo que vocês estão pregando para multidões. Naquela época, como éramos 4 ou 6, eu achava que uma multidão eram 100 pessoas. Para mim, era isso uma multidão. E eu disse, nós provavelmente teremos uma igreja de 100 pessoas. E ela me dizia, você terá todos os dons, Deus lhe dará todos os dons espirituais. E vocês pregarão para multidões. Eu vejo multidões, ela me disse. E Deus lhes dará todos os dons, vai lhes abençoar, vai lhes dar um ministério muito grande, mas é vocês dois. Então, e como a minha sogra estava no meio... Eu, imprudentemente e com falta de sabedoria e prudência, cheguei em casa feliz contar para minha sogra o que a irmã tinha me revelado. Eu disse, Deus disse que ele nos dará um mistério muito grande, a nós dois, o Luiz e eu. Então ela ficou brava comigo e me disse, é? Então vocês dois e eu o quê? E eu o quê? Então eu fiquei quieta, não soube o que dizer para ela. E eu disse, mas por que eu disse isso? Foi uma falta de prudência. Mas eu estava feliz contando a profecia, a revelação de Deus. E eram assim as coisas, mas desde aquele dia eu mudei a minha opinião. E depois um outro dia que eu fui onde a outra irmã, aquela que dava mais bronca, aquele dia eu fui com o Luiz, e lá tinha um irmão que era da igreja dela, e ele tinha revelação, ele também era profeta, pelo que ele disse, e ele olhou para nós e disse, eu vejo o diabo sentado no meio de vocês dois, e ele quer os separar. E nós não conhecíamos essa pessoa, eu não o conhecia. Então, eu entendi que todas as nossas discórdias, desavenças que tínhamos, eu achava que era a minha sogra, mas eu entendi aí que era o diabo. Então, quando terminamos e saímos da reunião, eu entendi isso e eu disse, Luiz, veja. Então, não é a minha sogra, eu disse, não é a minha sogra. Que causa as brigas e a separação não é a minha sogra, é o diabo. Eu entendi hoje, segundo a revelação do irmão, que ele via o diabo no meio de nós para nos separar. Então eu disse, como é o diabo, saiba que eu nunca vou me separar, porque eu não vou deixar o diabo me fazer separar porque ele quer, e jamais vou separar. Então, irmãos, eu disse na rua, porque nós já estávamos na rua, em voz alta. E eu acho que o diabo me ouviu. Deus me ouviu. E aconteceu assim, porque realmente foi a morte quem nos separou. Mas eu entendi as coisas do Senhor e eu quis agradar a Deus e a minha vida espiritual foi se aperfeiçoando. A minha vida espiritual foi se aperfeiçoando pela boca de quem?
de umas profetisas e um profeta, uma pessoa usada por Deus. E é isso que diz aqui em Efésios 4:11, que é para o aperfeiçoamento dos santos. Então, isto me ajudou para eu me aperfeiçoar, porque eu mudei, eu tomei as minhas decisões. E eu tenho me aperfeiçoado na minha vida espiritual. Eu aprendi a ser prudente, aprendi a falar sabiamente e cuidadosamente, sem ofender as pessoas, como naquele dia que eu ofendi a minha sogra dizendo que éramos só nós dois e não ela. Então, não. Mas isso me ajudou para eu aperfeiçoar a minha vida espiritual e Deus me usou para aperfeiçoar as vidas espirituais de muitos. Então é isso que Deus quer, que na igreja se tenham todas essas pessoas, profetas, mestres, os pastores, os apóstolos, todos com os dons espirituais para a perfeição de cada pessoa. Que cada pessoa se aperfeiçoe e mude a sua forma errada de ser e se torne uma vida santa e reta. Então é isso que significa para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos onde? Na estatura da perfeição de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui que nós chegaremos na estatura do Senhor Jesus, e eu acho que sim, vamos chegar bem? Sim, irmão? Irmã Maria Luísa, bem-vinda a Monte Rei. Meu coração está regozijado de poder vê-la. Por profecia do Senhor, me disse que Ele me trouxe de Medellín, aqui para essa nação, nessa cidade. Tenho a minha esposa e meu filho lá em Medellín, e Ele me disse que aqui ia me dar muitas bênçãos espirituais. Mas então você veio e deixou a sua esposa lá? Sim, o Senhor me trouxe. E faz quanto tempo você está aqui? Faz 1 ano e meio. Não, irmão, mas isso não está certo? Que a sua esposa fique lá sozinha? Porque, não, irmã, desculpe. O Senhor me disse que esse era o plano dele, que eu não tinha nem como me fazer a viajar. Foi Ele que me trouxe com tudo. E estando eu aqui nessa cidade, me disse que esse é meu plano, que eu te trouxe para te transformar e mudar o seu ser. Mas, irmão, eu acho que aí há um erro na interpretação da profecia, porque o Senhor não gosta de separar os casais. Separar os lares, separar um lar ou separar um casal significa induzir a pessoa, seja ela ou ele, ao adultério. E Deus sempre diz que os casais devem estar juntos, não é? Então, talvez houve uma interpretação errada. Preste muita atenção, porque se você aqui não arrumou um bom trabalho onde você tem uma boa quantidade de dinheiro do seu trabalho, onde você pode dizer que trará a sua esposa e o seu filho, então isso não é plano de Deus, porque Deus não quer que nós fiquemos sofrendo, pelo contrário, que nós estejamos bem, que sejamos felizes e que cada uma esteja bem com a pessoa que nós amamos. Então, haja com sabedoria e veja bem que trabalho ou como você vai se organizar num trabalho estável. Veja também a documentação, porque esse é um outro problema, os documentos. Então, nisso aí, temos de agir com muita sabedoria. Sim, irmã. Sim. Porque também me disse bem, que... Mesmo assim, irmão, não nos conte a profecia do que Deus lhe disse. Você precisa usar a sua sabedoria e inteligência e seja realista. Temos de ser realistas. Temos de ser lógicos e realistas. Então, ora muito para Deus e ajudar muito para que as coisas saiam Sim, bem. Irmã, o que eu ia comentar sobre a experiência espiritual que eu ia viver aqui com a senhora, Sim. que a sua filha amada estaria aqui e que estaria nessa experiência muito maravilhosa, que seria um dia que me surpreenderia, que me daria uma bênção, que estariam presentes, e é um grande presente ver a senhora visitando essa cidade de Monte Rei, estando aqui perto da senhora, irmã Maria Luísa. Bem-vinda. Deus abençoe você, irmão, e que todas as coisas saiam bem. Sim. Sim, irmã? Irmã Maria Luísa, bem-vinda. Estávamos lhe esperando com muita alegria, com muita ansiedade, porque sabemos que a Igreja de Monte Rei, assim como todos os nossos irmãos que vejam esse estudo bíblico, serão abençoados por nosso Deus.
Irmã, eu tenho uma pergunta da Bíblia, que está em Efésios 4:13. Efésios? Efésios 4:13, irmã. Sim. Diz a palavra do Senhor: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, na condição de um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmã Maria Luísa, com todo respeito, minha dúvida é a partir da experiência que se compartilhou nas redes sociais da igreja e na mesma página da igreja, onde uma irmã teve uma experiência onde o Senhor falava sobre sua visita às igrejas das Ilhas Maurício. E Deus dizia à nossa irmã que a partir dessa visita, a deidade de Deus estaria em você. Aprendemos na Bíblia, em Efésios 4:13, que como crentes, o Senhor quer que cheguemos à integridade, nomeando que é a medida da estatura completa de Cristo, como algo a que todos podemos e devemos chegar? Minha pergunta é sobre a deidade de Deus, irmã. A deidade de Deus é um dom? É algo que, como crentes, podemos alcançar? Ou é algo reservado para pessoas muito especiais de Deus? Isto porque na Bíblia vemos que Deus destaca a pessoas de muita importância, como o apóstolo Paulo, mas não nomeia que nele repousara a deidade de Deus. Essa é a minha pergunta, irmã Maria Luísa. Mas você me perguntou sobre a verdade de Deus? Sobre a deidade de Deus. Ah, a deidade. A deidade é que o Senhor Jesus Cristo, a sua deidade é que Ele é Deus. A deidade, esse termo que se lhe deu ao Senhor como nosso Deus, então nós dizemos a deidade do Senhor Jesus Cristo, quer dizer que Ele é Deus. Essa é a deidade. E aqui você leu sobre o que nós falamos antes, que o Senhor na igreja concedeu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos ou os crentes, para a obra do ministério. O ministério é a pregação do evangelho, a imposição das mãos e orar uns pelos outros. A imposição das mãos é essa obra evangelizadora também. E esse o ministério também, para a edificação, para que seja edificado o corpo de Cristo, que é um templo. O corpo de Cristo é um templo, e esse templo diz que é o coração de cada crente. Esse é o templo do Senhor, cuja cabeça é Cristo e o corpo restante é a igreja. Então, diz que é para o quê? Com qual finalidade? No verso 13 que você leu, é para que todos nós, os crentes, cheguemos à unidade, cheguemos a ser um só no Senhor, uma só fé, e que também cheguemos num conhecimento de doutrina do Filho de Deus, e que nós possamos chegar, nós, a ser um homem ou mulher perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. É o que o Senhor quer que nós sejamos, porque diz aqui que Ele aperfeiçoará a sua igreja, e se Ele vai aperfeiçoá-la, é assim. Nós não vamos dizer que nunca vamos chegar na perfeição, não. Nós dizemos, sim, é possível, como humanos que somos, sim, é possível chegar nesse grau de perfeição espiritual. Então, a perfeição espiritual não é que nós vamos caminhar pelo ar ou vamos ser corpos gloriosos que não comem nem bebem. Não. A estatura espiritual é o conhecimento da doutrina, o raciocínio, o ser prudentes, sábios, inteligentes, fazer as coisas bem, andar no caminho reto, sem cometer pecados, sem ofender, sem machucar as pessoas. Então, são esses os graus de perfeição que o Senhor diz que nós vamos chegar com a ajuda de todos estes dons espirituais que estarão nas pessoas e na congregação. E nós estamos lutando, e cada um de nós busca o nosso Deus para que Deus nos dê todos esses dons e nós realmente sejamos perfeitos. Então, a irmã, ela perguntou sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo, e isto é porque Ele é Deus, e é por isso que diziam que o anticristo, porque o anticristo é uma pessoa que não crê que Jesus Cristo é Deus, que é o Filho de Deus, o Salvador, esse é o anticristo, e isto está em 1 de João,
Mas nós sabemos que Ele é Deus, porque para Deus não há nada impossível. Nada impossível Ele ter se tornado homem para estar com os seres humanos. Assim será, assim foi e assim é. Bem, não sei se talvez há uma última, irmã, a última pergunta de hoje? Obrigada, irmã. Deus abençoe. Boa tarde, amada irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoe sempre. Se me permite, tenho duas perguntas. Uma pessoal, outra baseada na Bíblia. Sim. A primeira se baseia no que temos aprendido nos estudos bíblicos e nos ensinamentos. Nós, como filhos de Deus, aprendemos que o suicídio é um pecado que leva diretamente ao inferno. O que, irmã? O suicídio. Sim. Uma vez que Deus não perdoa esse pecado. De igual maneira, aprendemos que o Senhor passa por cima de muitas coisas das crianças, já que eles não têm malícia em seu coração. Daqui é onde começa a minha pergunta. Nos últimos 2 anos, baseado em estudos e pesquisas, descobriu-se que crianças entre 6 e 12 anos de idade suicidam-se pela vida muito difícil que têm, quer seja por maltratos, pobrezas ou inclusive uma vida ainda mais difícil. Daqui mesmo vai a minha pergunta. Se o Senhor não perdoa o pecado de suicídio e também passa por cima de muitas coisas das crianças, o que acontece com aquelas crianças que cometem esse pecado? O Senhor lhes cobra igual que aos adultos? Ou também lhes passa por cima? Bem, irmã, nós não fomos chamados a julgar nem questionar. Somente Deus é quem sabe. Não vamos dizer, é que se condenou. Simplesmente, Deus, Ele diz que nós não devemos tirar a nossa própria vida, porque nós não somos os donos da nossa vida. O único dono da vida é Deus. É isso o único que nós sabemos e respeitamos isto. Se as pessoas fazem o contrário do que Deus lhes disse, isto é problema deles. Nós não vamos nem julgar, nem questionar, nem falar dessas coisas sem pensar, dizendo, se foi, isso é um pecado grave ou não é pecado. Não. Deus disse, eu sou o dono da vida, e nós dizemos, a minha vida é de Deus e Ele tirará ela de mim quando Ele quiser. Do contrário, eu estaria sendo desobediente a Ele. Mas nós não podemos falar sem pensar sobre essas coisas, porque não tem fundamento, nem edifica, não edifica a vida espiritual. Depois da pessoa morrer, o que há mais de fazer? Se Deus ficou bravo, se Deus não ficou bravo, se eu perdoo, já morreu. Por exemplo, o menino de 12 anos que se suicidou. É triste. E nós devemos orar e ajudar as pessoas próximas que estão com problemas, porque esses são problemas mentais, onde o diabo, ele incentiva os seres, os jovens, a criança, o mais velho, de qualquer idade. O diabo o faz querer fazer coisas desagradáveis que tentem tirar a sua vida, a sua dignidade, coisas que ofendam a Deus. E o nosso dever, de nós que conhecemos a Deus, é orar por nós e pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, pelas nossas amizades, pelas pessoas que nós conhecemos, pedir para Deus e falar para as pessoas de Deus também. Para as pessoas que sofrem, porque há pessoas que sofrem, vizinhos que contam para você, eu estou sofrendo, meu filho está doente, ele tem esquizofrenia. O meu filho quer tirar a sua própria vida, então temos de falar para eles de Deus e dizer, por que você não vem na minha igreja lá? Deus fala, vamos ver se Deus te consola, se Ele pode fazer um milagre na vida do seu parente. É aí onde nós falamos de Deus e testificamos do Senhor para ajudar as pessoas. É o único que nós podemos fazer, mas julgar ou questionar não. Porque aí até podemos ofender os parentes e a família das pessoas se dizemos, é que essa criança se condenou, Deus vai o castigar. Não, isso aí não são palavras bonitas e ninguém vai ouvir isso com alegria, vai ser recebido com dor, com ofensa. Então nós devemos ser sábios e prudentes, não falar tanto, falar no momento certo, orar no momento certo, convidar na igreja, falar para eles sobre Deus, que eles confiem e busquem a Deus. Vamos nos esforçar fazendo isso e o restante, o Senhor é quem sabe. Se lembram que os apóstolos faziam muitas perguntas para o Senhor e as pessoas perguntavam muitas coisas e o Senhor ficava bravo e dizia, por que você me pergunta? Isto é meu, não teu. Você siga em frente me buscando. É o que o Senhor dizia, então é por isso que é respeitável
todas estas coisas. Nós sabemos a doutrina de Deus e nós agora provavelmente dizemos, eu já sei que pela doutrina esta é a resposta, mas vamos guardar para nós mesmos, não vamos dizer para ninguém. E ajudemos as pessoas, ajudemos uns aos outros, as pessoas, para que as pessoas também sejam felizes, tenham paz e encontrem a paz de Deus. Sim, irmã. A outra pergunta que você me disse? Minha segunda pergunta se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 4. 12? 12, 4. Sim. Onde expressa, ainda que não tendes resistido até derramar sangue combatendo contra o pecado. Minha pergunta é, o que é não ter resistido até derramar sangue? Acaso se refere àquela época da igreja primitiva, onde os crentes padeciam fisicamente perseguições e os maltratos físicos, como chicotadas, espancamentos e até mesmo a morte? Mas, vivendo isso, não atribuíram nenhum despropósito a Deus? Assim como Estevão, que ainda sendo apedrejado não pecou. Ou acaso esse verso é para hoje em dia? E se é assim, como se manifesta hoje em dia? Que se resista até derramar sangue combatendo o pecado. Muito obrigada por sua resposta, irmã. Bem, aqui em Hebreus 12, você leu no verso 4, não é? Bem, mas eu lerei desde 1. Portanto, nós também, tendo a nosso derredor tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos com paciência a carreira que temos pela frente. Quer dizer que nós tomemos cuidado de cair no pecado, porque o pecado sempre está como insistindo, a nossa tentação, o pecado fica à porta, à espreita para nos fazer cair, mas nós devemos ser fortes e corajosos e seguir em frente nessa carreira que nós estamos andando, para chegar na meta e o triunfo. Verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo posto diante dele, suportou a cruz. Então, o Senhor Jesus, ele sofreu a cruz, menosprezando o opróbrio, e está sentado à destra do trono de Deus. Depois disso, ele obteve o triunfo. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição de pecadores, quer dizer que o Senhor Jesus sofreu como se ele tivesse sido o maior pecador que a humanidade teve. Ele não pecou, contudo, ele foi castigado assim, e ele sofreu, suportou a cruz como o pecador mais vil, porque ele levou os nossos pecados, e é por isso que ele se fez o maior pecador. Contra si mesmo, diz aqui, para que não desfaleçais sem ânimo. Então, se o Senhor, ele levou o nosso pecado, mesmo ele não cometendo pecado, foi julgado como pecador e o fez assim, ainda mais nós devemos ser fortes e corajosos também e seguir e ter paciência quando venham os dias maus, perseverando diante de Deus, porque pelo menos temos de dar alguma coisa para o Senhor por tudo que Ele fez por nós, fazendo coisas grandes e maravilhosas ao levar os nossos pecados. Porque é difícil para nós dar para Deus uma mudança de vida, vivendo em santidade, andando no caminho reto, o amando e tentando lhe agradar todos os dias da nossa vida. Pelo menos assim poderíamos pagar para o Senhor os bens que Ele dá para nós. E aqui diz: visto que ainda não tendes resistido até derramar sangue combatendo contra o pecado, porque haviam alguns que não combatiam o pecado, mas pelo contrário, eles caíam na sua fraqueza, já conhecendo o Evangelho. Estando nos caminhos do Senhor, eles caíam na fraqueza e pecavam e cometiam pecados. Então diz aqui que onde está a fortaleza, onde está o amor a Deus, onde estava o agradar a Deus, se eles nem sequer poderiam resistir a essas fraquezas. É isso que diz no verso 4. Diz: e já tendes esquecido a exortação que, como a filhos convosco, argumenta, dizendo: Filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor, nem desmaies quando por ele és repreendido, porque o amor disciplina o que ama e corrige todo aquele que recebe por filho. Então aqui está nos fazendo entender que o nosso Deus, se nós cometermos uma falha, um pecado, um erro, o Senhor, ele nos castiga, e nós temos de aceitar esse castigo ou essa disciplina,
Porque, além disso, o Senhor, Ele vai nos ajudar e isso vai nos servir como uma experiência para não cometer mais esse erro, mas viver na vida que o Senhor quer que nós vivamos. É o que diz aqui. E o que resta para nós no dia de hoje? Seguir em frente, irmãos. Não se esqueçam de ler a Bíblia. Não se esqueçam, irmãos, de ler a Bíblia, porque isto vai nos ajudar muito para aprender a doutrina. Busquem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Procurem os dons espirituais, para que entre vocês possam surgir muitas pessoas cheias dos dons espirituais que possam apoiar ao pastor com as suas orações, com assistência, com a busca das coisas do Senhor. Leiam a Bíblia, porque Deus gosta muito disso. E assim, dessa forma, o Senhor dará muitas bênçãos para todos vocês e aos ouvintes também, muitas bênçãos, porque também para vocês está o convite de ler a Bíblia e de seguir em frente até chegarmos na meta. Seguir andando no caminho retamente. Que o meu Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada, eu agradeço a Deus por me permitir estar aqui com vocês hoje. Que o Senhor abençoe todos. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus. Nesta oração, todos, mesmo os que estão assistindo o vídeo, coloquem as suas mãos nos seus corações. Ou se você tem alguma doença, coloque a sua mão no lugar onde você estiver doente ou no seu coração e peça para Deus misericórdia. Porque para Deus não há nada impossível e Ele cura qualquer doença, mesmo sendo uma doença de morte, daquelas doenças incuráveis, onde não há remédio para isto. Mas Deus, Ele faz milagres também, porque Ele permite tudo isto. Tudo isto faz parte do que o diabo faz contra nós, mas nós confiamos na misericórdia de Deus e no seu poder. Então vamos orar também. Quem tiver problemas de espíritos, de bruxaria, de feitiçarias, também peçam para o Senhor os libertar e confiem que quem está nos caminhos de Deus não tem por que ser escravo dessas bruxarias e desses feitiços. As pessoas que conhecem a Deus e se convertem a Ele, a bruxaria não pode mais fazer efeito neles. E se você acha que ainda está lhe fazendo efeito, você precisa se acertar com Deus, refletir e ver no que você está falhando com Deus para se corrigir. Porque nós temos de agradar ao nosso Deus em tudo. Santo Pai, Pai Celestial, Eterno Deus, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esses três seres, tu lhes fizestes essas promessas maravilhosas, Senhor, e falaste mesmo com eles, lhes deste essa promessa grande e maravilhosa, da qual nós hoje em dia desfrutamos pela tua mão poderosa. Hoje nós desfrutamos da tua presença e desfrutamos dos dons espirituais, desfrutamos da tua guia, da tua orientação. Desfrutamos, Senhor, da paz que Tu dás aos corações e às almas, porque Tu dás para nós muita paz, porque Tu nos consolas muito e nos reanimas para que nós sigamos em frente, para que não tenhamos essa fragilidade, mas que sejamos fortes e corajosos, porque Tu nos fazes corajosos, Senhor, e estamos diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui confiando em Ti, crendo em Ti, buscando o Teu rosto, tentando fazer a Tua vontade e Te agradar em tudo, meu Senhor. Tira, Senhor, as aflições, tira as tristezas, tira, Senhor, toda a desilusão dos corações, tira as depressões, Senhor, dá alegria, dá fortaleza, dá força e energia para cada um, lhes dá bênção, Senhor, a Tua mão poderosa que cura, tirando toda doença, Senhor, olha para as diferentes doenças que existem,
Senhor, olha para todos eles, os teus filhos, os que se converteram, os que seguem neste caminho, que têm sido abatidos pelo inimigo com doenças, com essas doenças que não têm remédio, onde a ciência não pode curá-los, mas Senhor, tu podes sim. Cada pessoa que está clamando para ti, para que cures, porque eles têm uma doença, ou seu parente, ou seu filho, há pessoas doentes que estão num hospital ou estão em sua casa, no seu leito, sem se mover. Senhor, estende a tua mão poderosa, cura, limpa e liberta cada um, Senhor. Também repreende espíritos imundos, espíritos maus, esses espíritos de autismo, os espíritos que fazem que as pessoas percam o juízo e a coordenação das suas ideias, onde a pessoa não consegue falar, não consegue pensar. Aqueles que não conseguem ouvir nem ver, aqueles que não conseguem falar, aqueles que não conseguem se mover e precisam que alguém mais faça tudo por eles. Tem misericórdia de todas essas pessoas, Pai, no nome do teu Filho, Cristo, o Nazareno. Tem misericórdia e estende a tua mão, Senhor, e cura tu, Senhor, desde a cabeça até a ponta dos pés, cada pessoa. Senhor, aqueles que clamam para ti, te pedem cura, te pedem liberdade, tem misericórdia. Tira, Senhor, as maldições, tira, Senhor, todas as bruxarias e os feitiços e as maldições também que há contra as pessoas. Limpa e liberta cada um, Senhor. Quebra as correntes, as ataduras, as correntes, destrói a obra do maligno e quebra as correntes, Senhor. Liberta, Senhor, limpa e abençoa cada um e tira, Senhor, a maldade. Em ti confiamos em ti, Santo Pai, e confiamos, esperamos em ti, na tua misericórdia, no teu amor, na tua palavra. Esperamos, Senhor, que as tuas bênçãos e a tua misericórdia e o teu perdão, que o teu perdão, Senhor, possamos obtê-lo e que tu te manifestes e que tu mudes a mente, muda os corações, muda a mente de muitos e destrói, Senhor, a frieza espiritual também e quebra as correntes, tira, Senhor, a dureza do coração, a incredulidade e permite que este país seja abençoado e todas essas cidades e que todos, Senhor, sejam abençoados com a tua presença e que em todos esses lugares surjam obras e congregações que louvem o teu nome, que te glorifiquem, Senhor. Abençoa todos os irmãos que vieram, lhes dá a sua bênção para cada um, Senhor, e todos os que estão assistindo e vendo por meio do vídeo. Todos, meu Senhor, faz milagres e sinais com eles, que todos possam se converter a Ti e que haja, Senhor, prosperidade espiritual, que a Tua bênção chegue para cada um. Cumpre e providencia as necessidades e repreende o diabo, repreende o inimigo e faz milagres, destrói a obra do maligno. E tu devem estar firmes na fé e confiem e sigam em frente, porque todos alcançarão um triunfo especial, terão uma bênção especial e um triunfo especial. Cada um experimentará isso na sua vida, porque vem muitas mudanças e muitos triunfos e coisas muito positivas, de muita bênção para a vida de cada um. E o triunfo veio, e a prosperidade e o progresso, porque estarão sendo tiradas muitas ataduras, se quebrarão muitas correntes e ataduras diabólicas, que o diabo atou muitos, se tirará de muitos a incredulidade e a dúvida e o desperdício na sua vida espiritual. E também aqueles que quiseram ofender e menosprezar a palavra da verdade, porque todos esses laços de escravidão que o diabo colocou em muitos, tudo isso está sendo cortado e tirado, e vem prosperidade e segurança para o país e bênçãos, e eu estarei permitindo que esta obra cresça, que esta igreja cresça e seja grande e próspera neste país. E também aqueles que ouvem a palavra serão abençoados nas suas petições.
em tudo o que pediram, porque tudo o que vocês querem que eu lhes dê, lhes concederei e os abençoarei. Vem uma bênção grande no geral para todos, uma prosperidade muito grande, espiritual e material. Vem riquezas materiais para muitos também, e vem riquezas espirituais para aqueles que têm o interesse em buscar os dons espirituais. Darei do poder do alto e batizarei com o meu espírito e darei dons perfeitos, mudanças e triunfos positivos. Confiem e sigam em frente e não desistam. Sejam firmes, porque a bênção está na cabeça de cada um. À porta dos seus corações está a bênção e vocês receberão em breve. Mudanças se vêm e bênção. Sigam em frente, não sofram pelos seus parentes, pelas suas famílias. Peçam por eles, porque eu ouvirei a oração quando vocês me peçam pelos seus parentes, mesmo eles não vindo na igreja. Eu ouvirei a sua oração e terei misericórdia e os libertarei, os limparei e os curarei. Se vem bênçãos, mudanças e triunfos para cada um, bênçãos muito grandes. Obrigada, Senhor, obrigada, Santo Pai, obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo. Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Santo Pai, te agradeço, Eterno Deus, no nome de Cristo Jesus. Os louvores sejam para ti, a honra seja para ti, a glória seja para ti, meu Senhor. Glória ao Rei para sempre. Obrigada, Senhor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. A honra seja para o nosso Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Muito obrigada, irmãos. O Senhor abençoe todos. Deus abençoe e vocês aqui também. Eu agradeço que Deus os proteja voltando para os seus lares, que Ele os guarde e os proteja, que o Senhor cumpra em breve essas maravilhosas promessas para vocês e também para aqueles que estão assistindo o vídeo. Que meu Deus abençoe e até mais. Obrigada.